Fala, rapaziada, ontem no último sábado a gente teve a final da Copa do Nordeste, um jogaço entre Bahia e Ceará. O Bahia venceu por 2-1, no agregado ficou 2-2, a partida foi para os pênaltis e o Bahia se sagrou campeão da Copa do Nordeste. Parabéns pro tricolor baiano, baita jogo, muito legal de assistir. E pegando esse gancho, o Lancinete, como vocês podem bem ver aí na tela, lançou uma enquete de um desafio, um duelo de jogadores que nasceram no Sudeste contra jogadores que nasceram no Nordeste. Eles montaram ali uma espécie de duas seleções. E aí eu vou fazer esse quem é melhor, quem venceria um duelo entre seleções do Nordeste e do Sudeste. Vou fazer esse desafio aqui com vocês, olhar nome a nome e escolher qual dos dois é melhor. Quem será que é melhor? A seleção do Nordeste ou a seleção do Sudeste? Antes de começar esse vídeo, eu primeiro queria agradecer que a gente conseguiu ontem bater os 300 inscritos, já estamos até com 310. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva aí no canal. E se você já se você já é inscrito no canal, deixa o like aí, por favor, para ajudar a gente na divulgação. E vamos seguir aqui para nossa eleição. Eu só olhei a primeira, que obviamente eu abri o site e vi aqui essa briga, e achei ela um pouco até injusta. Achei ela um pouco desigual, porque o Santos é um grande goleiro. Só para ressaltar, do lado esquerdo, eu não sei exatamente se a tela fica espelhada então, mas do meu lado esquerdo está o Santos, são jogadores nascidos no Nordeste. Do meu lado direito, que é onde está o Ederson, são jogadores nascidos no Sudeste. E aqui eu acho que o Sudeste ganha, mas ganha com uma certa vantagem. O Santos é um baita de um goleiro, sem sombra de dúvidas. Tem espaço ali, talvez uma disputa de terceiro goleiro da seleção brasileira, quem sabe, tem qualidade para isso. Mas eu acho que o Ederson está num nível muito acima. Eu escolho o Ederson nessa eleição aqui. Vamos para a segunda, vamos ver quem é? Dani Alves e Danilo. Aqui eu acho que também não tem nem briga. Acho que aqui não tem nem briga. Dani Alves é um dos maiores laterais direitos da história, o jogador mais vencedor da história do futebol, e o Danilo é um jogador ok, não é um jogador espetacular, mas também eu não acho que seja um jogador horroroso. É um jogador nota 6, tá? Nota 7, sendo muito bondoso com ele, mas o Daniel Alves, ele tá entre os grandes da história da posição, não tem nem como comparar. Aqui fica com o nordestino, acho que ele é baiano, ou acho que ele é baiano, Daniel Alves. A briga aqui agora é Gemerson e Marquinhos. Ó, as brigas que o Lance escolheu até aqui estão muito desiguais, né? Porque o Gemerson é um bom zagueiro, surgiu bem no Atlético Mineiro, fez uma campanha digna na França, voltou agora no Corinthians, tá? Beleza, tá até jogando direitinho. Mas o Marquinhos é um dos melhores zagueiros do mundo hoje, não tem nem como comparar. Não tem nem como comparar. Marquinhos, mas assim, 89 mil vezes. Dante e Thiago Silva, mais uma vez, uma briga muito desigual. Acho que, assim, o Dante sempre foi um zagueiro regular. O Thiago Silva é um monstro. O Thiago Silva é um monstruosamente monstro. Thiago Silva de lavada. Vamos ver quem é o próximo. Douglas Santos e Alexandro. Tá, aqui a gente tem mais ou menos um jogo, vai. Mas eu acho que o Douglas Santos ele surge muito bem no Atlético Mineiro. Mas o que prejudica o Douglas Santos aqui é que eu acho que ele faz uma escolha errada na carreira em ir pro Zenit. Porque eu acho que o Douglas Santos ele poderia até ter talento para se desenvolver e tornar-se melhor que o Alexandro. Só que a escolha dele para ir pro Zenit, ele acaba não atingindo o potencial total que ele tem, porque o campeonato russo é completamente fraco. Enfim, ele não tem nenhum tipo de disputa, ele tem pouco desafio, enfim. Eu acho que pela escolha errada, o Douglas Santos acaba não desenvolvendo tanto quanto ele poderia. Então nessa eu fico com o Alexandro, que não é um jogador espetacular, mas joga na Juventus, enfim, faz campanhas dignas. Eu acho que nessa escolha, se fosse para escolher um, eu contrataria o Alexandro. Wallace e Fabinho. Acho que o Fabinho. Eu sou muito fã do futebol do Fabinho, cara. O Wallace é até um bom jogador. Quase veio parar no Flamengo ano passado ou ano retrasado. Antes do Flamengo contratar o Thiago Maia. É revelado pelo Grêmio. Jogou muita bola quando surgiu no Grêmio, inclusive. Mas aqui eu acho que eu fico com o Fabinho. O Fabinho é monstruoso. O Fabinho é muito bom jogador. Otávio e Casimiro. Acho, cara. Outro duelo completamente desigual. O Otávio é até um jogador digno, um bom jogador, mas, porra. Casimiro é um dos maiores da posição hoje, atualmente, tá louco. Casimiro 1000 vezes. Talisca e Felipe Coutinho. Outra briga sem necessidade, né? Acho que eu fecho o olho e escolho o Coutinho 10 vezes. E o Talisca, cara, é outro cara. Ele surge muito bem no Bahia, ou no Vitória, não lembro. Acho que ele surge no Bahia ou no Vitória, me falei a memória agora. Mas ele vai pra Turquia, se eu não me engano, e na Turquia ele vai muito bem, tanto que ele chega a ter umas convocações pra seleção brasileira.
Só que aí ele tinha uma oportunidade de ou ir para um grande centro da Europa e evoluir como jogador, ou ir para a China e ganhar trilhões de reais, mas, claro, sumir do mapa do futebol. Eu optaria pelo dinheiro, obviamente, até porque é o trabalho dele, não é o hobby dele. Então, eu acho que ele fez uma escolha e ele acaba hoje sendo menor do que ele poderia ser. Então, eu escolho o Coutinho, apesar do Coutinho também não ser do tamanho que a gente imaginava que ele seria. O Coutinho tem um grande momento ele tem um grande momento ali no Liverpool, faz algumas boas partidas, inclusive pela seleção brasileira, mas depois disso não para em lugar nenhum. Passou pelo Barcelona, passou pelo Bayern de Munique, sempre como reserva, não consegue ter protagonismo, enfim. Mas nessa eleição aqui eu fico com o Coutinho. Qual é a próxima? Hulk e William. Essa aqui talvez seja a mais equilibrada até agora. Essa aqui talvez seja a mais equilibrada até agora. O Hulk, se não me engano, é paraibano. O William surgiu no Corinthians há muito tempo, mas eu acho que eu gosto mais do futebol do William, cara. Eu gosto mais do futebol do William. Próxima eleição é... Pô, Lance. Aí tu complica, né, meu irmão? Pô, o Firmino grande centroavante. Sou adepto... O Liverpool é o time europeu que eu mais tenho carinho. É o time mais perto que eu já cheguei de torcer. Acompanhei o Liverpool há alguns anos da minha vida. Gosto muito do futebol Alberto Firmino, mas, pô... Os caras prejudicaram um pouco, né? Foram uma trairada. Até porque são características diferentes, né? O Neymar joga bem atrás do centroavante e o Firmino joga enfiado lá na frente. Apesar do Firmino saber sair para jogar bola, o Firmino é um centroavante. Não tem nem cabimento essa comparação. Mas assim, Neymar 83 mil vezes. Everton Cebolinha e Gabriel Jesus. Cara, outra comparação meio doida, né? Porque também são dois... É a mesma coisa. Ficaria mais lógico colocar Cebolinha e Neymar e Firmino e Jesus. Acho que seriam brigas melhores. Não teria briga entre Cebolinha e Neymar, claro. Apesar de Cebolinha ser um grande jogador, mas Firmino e Jesus seria uma briga mais coerente, né, Lance? Mas enfim, se for pra escolher um dos dois, eu gosto mais de futebol do Everton Cebolinha, cara. Gosto mais de futebol do Everton Cebolinha. Se fosse pra contratar um, traria o Everton. Apesar de achar o Jesus um bom jogador, mas eu acho o Cebolinha melhor. Givanildo e Abel Braga. Baita briga, hein? Pô, se fosse um duelo de carisma, eu ficaria em dúvida. Olha que sorriso contagiante do Givanildo. Mas enfim, pô, com todo respeito ao Givanildo, que é um cara muito folclórico, mas não é reconhecido só por isso. Ele tem bons trabalhos nos times do Nordeste, tem bons trabalhos na Série B, é o rei do acesso. Mas, pô, Abel Braga, né? Campeão do mundo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão de qualquer... Falta até peito pra tanta faixa que o Abel Braga tem pra colocar dentro de casa, tá louco? Jean e Neto, cara, pô. Eu não tenho nem estômago pra olhar pra cara desse ser humano aí, até porque esse ser humano cometeu um crime. Esse ser humano agrediu covardemente a esposa. Se tem uma coisa que o Jean tinha que estar na cadeia, com todo respeito. Tem nem estômago pra... Pô, assim, eu já escolheria o Neto como goleiro. Mas só pelo fato do Neto ser um cidadão digno e o Jean, na minha opinião, não... Tá louco, vou até pular que eu não aguento ficar olhando pra foto desse ser humano, não. Vitor Ferraz e Fagner. Briga honesta, mas eu fico com o Fagner. O Vitor Ferraz, ele é um excelente lateral, mas ele vive de altos e baixos, né? No próprio Santos, que talvez tenha sido o melhor momento da carreira dele, ele passa alguns momentos de instabilidade ali, tecnicamente, no Santos. Algumas vezes ele se manteve no time muito mais pela liderança, pelo respeito que ele tinha propriamente do futebol que ele jogou algumas vezes, apesar de algumas vezes também jogar muito bem. Ele foi uma montanha-russa e é até hoje, tanto que no Grêmio nunca assumiu a titularidade absoluta, nunca foi o titular incontestável, figurou algumas vezes no banco de reservas. O Fagner, pra mim, nunca foi um lateral nota 10 e nunca foi um lateral nota 6. Ele é um lateral ali nota 7,5, 8. E toda partida, ele vai te entregar uma partida 7,68. Ele não vai te entregar uma partida 10, ele não vai te entregar uma partida número 5. Ele vai sempre jogar ali um 7,68. É incrível a regularidade, um pouco acima da média que o Fagner tem. Eu gosto muito do futebol do Fagner, apesar de ter uns problemas de temperamento. Às vezes ser um pouco maldoso demais. Enfim. Apesar de ter prejudicado a carreira de alguns joelhos por aí, eu acho o Fagner mais jogador. Davi Luiz e Pablo. Fico com o Davi Luiz. Acho que tem uma carreira melhor, uma carreira maior. O Pablo tem um grande momento ali no Corinthians e só. Pelo menos que eu me recorde, que eu acompanhei. Davi Luiz não é lá essas coisas, mas eu fico com ele.
Wendel e Renan Lodge, grande briga, cara. Grande briga. Dois grandes jogadores, dois jogadores ainda promissores, são dois jovens, né? Dois caras que podem aparecer fácil na seleção brasileira. A minha dúvida aqui, eu não sei nem... Tecnicamente eu não saberia quem escolher, tá? Por bola, futebol, eu não saberia quem escolher. Mas eu vou levar um critério em consideração que eu acho que tem que ser levado aqui, que sei lá, foi alguma coisa que eu escolhi pra não ficar em cima do muro. Pra não pular, que é o time pelos quais eles representam. O fato do... O fato do Wendel jogar no Bayer Leverkusen e o Renan Lodge no Atlético de Madrid vai me trazer um peso maior pro Renan Lodge, porque ele joga com mais pressão, ele acaba jogando com mais qualidade, ele disputa maiores campeonatos, ele chega mais longe e enfrenta times melhores. O Wendel jogando no Bayer Leverkusen, ele é um time ali de quinto, sexto colocado do futebol alemão. Joga 2 vezes contra o Bayern de Munique, joga 2 vezes ali contra o Borussia Dortmund no ano, que são jogos mais difíceis, e às vezes aparece ali numa fase de grupos na Champions League para ou cair nas oitavas ou ser eliminado na fase de grupos. O Renan Lodge, ele enfrenta Real Madrid, Barcelona, mas também enfrenta Chelsea, Bayern de Munique, porque normalmente é um time que passa das primeiras fases da Champions League, então ele enfrenta adversários mais difíceis. Eu vou ficar com o Renan Lodge por causa disso, mas não sei, cara. Ou fico com o Wendel, porque o Wendel tem uma carreira mais longa na Europa. Eu vou ficar com o Wendel. Eu não sei. Esse aqui qualquer um tá certo. Me dá qualquer um que eu tô feliz. Hernandes e Bruno Guimarães. Cara, eu sou muito fã do Hernandes. Talvez isso possa jogar contra mim nessa brincadeira, porque eu sou muito fã do Hernandes. Muito mesmo. Que critério eu posso utilizar aqui? Cara, olha só. O Bruno Guimarães pode ser que seja um jogador maior do que o Hernandes foi. Mas ainda não é. O Hernandes tem uma carreira muito mais grandiosa de títulos, de clubes em que jogou, de campeonatos que disputou. O Hernandes tem temporadas pela Lazio, tem temporadas pela Juventus, enfim. É um dos maiores nomes da história do São Paulo, ganhou enormes títulos com a camisa do São Paulo, sendo o protagonista. O Bruno Guimarães, ele pertence à era mais vitoriosa do Atlético Paranaense, ganhando uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil ali. E chegou agora, ainda há pouco, no Lyon e tem feito um bom papel. O Bruno Guimarães está construindo a sua carreira. O Hernandes já tem uma carreira grandiosa, com Copa do Mundo e tudo, grandes times da Europa, construída. Então eu escolho o Hernandes aqui nessa briga. Pedrinho e Everton Ribeiro. Mas Everton Ribeiro é sem menor tipo de discussão. Eu acho o Pedrinho de um futebol... Eu não vou falar de um futebol muito questionável, mas eu vou questionar o patamar que colocaram o Pedrinho. Eu acho que, tipo, se o Pedrinho fosse um jogador do, sei lá, do Santos, que não é um time grande, claro, gigantesco, dos maiores do Brasil, se não o maior, mas com pouca mídia. Talvez se ele fosse um jogador do Santos, ele não teria o tamanho para a imprensa, não teriam feito um alarde que fizeram por ele. Eu acho o Pedrinho um jogador completamente comum, nunca vi nada demais no Pedrinho. Acho que super se valorizou-se por ser jogador do Corinthians. Mas o Everton Ribeiro é craque, tá louco. Marinho e Richarlison, boa briga. Boa briga. Muito boa briga. Eu vou ficar com o Richarlison, eu vou explicar por quê. O Richarlison, ele é um cara que em todo clube que ele foi, ele assumiu o protagonismo e jogou bem. Ele é protagonista na América, ele é protagonista no Fluminense, ele é protagonista no Watford e hoje ele é protagonista no Everton. O Marinho, por sua vez, ele tem momentos na carreira. Ele tem um momento muito bom no Vitória, ele bate lá na China, não acompanhei ele na China, mas enfim, é complicado a gente avaliar dessa forma também, mas enfim. Ele bate no Grêmio e não vai muito bem, ele bate no Cruzeiro e não vai muito bem, ele bate no Santos e vai bem. Então você entende que assim, o Marinho é um cara que passou por vários clubes, e tem clubes que ele vai muito bem e tem clubes que ele vai muito mal. Eu escolho o Richarlison porque todo clube que ele bateu, apesar de bem jovem, de bem mais jovem que o Marinho, todo clube que o Richarlison bate, ele é titular, protagonista e vai bem. Então eu fico com o Richarlison por causa disso, por causa da constância na carreira. Veron, eu ia falar Gabriel Menino, mas é o Veron e Gabriel Barbosa. Cara, acho uma eleição um pouco desleal, sabe? Porque são caras que estão em momentos da carreira completamente diferentes. O Gabigol já tem uma carreira consolidada, títulos e tudo mais. O Gabriel Veron tá o quê? Seu segundo ano de profissional? É um pouco desigual.
E até acho que são características diferentes pra gente analisar, mas, pô, que é o Gabriel Barbosa, tem nem, é covarde analisar com o Verón. O Gabriel. William José e Vinícius Júnior. Outra disputa meio sem sentido, né? Porque é um jogador de velocidade, habilidade, drible com um centroavante, fazedor de gol. Mas se fosse pra contratar um dos dois hoje, talvez o Botafogo precisasse mais do William José. Mas que é o meu time, por isso que eu falei, tô até com a camisa do Fogão aqui. Mas eu contrataria o Vini Júnior. O Vini Júnior é mais jogador. No geral, o Vinícius Júnior é mais jogador. Acho que acabou, né? Basicamente isso, rapaziada. O que eu quero saber de vocês é, se vocês discordaram, se eu falei alguma besteira que vocês não concordam, os comentários estão abertos para vocês opinarem também, deixa aí. Eu acabei nem fazendo um placar, mas eu acho que o Sudeste acabou ganhando um pouco de lavada. Gosto dessas brincadeiras, mas acho que o lance em alguns momentos foi um pouco desleal. Algumas comparações ali, eu pelo menos pessoalmente achei um pouco sem sentido. Mas é isso. É basicamente isso, rapaziada. Os comentários estão abertos para vocês opinarem. Obrigado a quem assistiu até aqui. Se inscreve no canal, deixa o like, aquela história lá. Nossa, o vídeo tá longo pra caramba, já vou encerrar, beleza? Até a próxima, rapaziada. Tamo junto. Valeu.